Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre, e que possamos dizer amém, porque amém, para que seja confirmado aqui na terra, assim como é confirmado no céu por nosso Deus. E hoje, capítulo 29 de Provérbios, vamos ler a Bíblia e depois vamos refletir em alguns versículos, porque saber o que Deus quer falar conosco mais uma vez. E você não esquece de dar um like, curtir, compartilhar, seguir o canal para fortalecer nosso canal, para que a gente possa ser aceito pelo YouTube e assim a gente continuar divulgando a palavra de Deus. Lembrando que são 31 capítulos, hoje é 29, e a gente vai estudar esse capítulo agora. Leiamos. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Quando o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os seus bens. Isso é triste. Então até aqui, olha, o que acontece? Quando o homem é repreendido muitas vezes e não obedece, ele endurece o pescoço, a cerviz. Então ele não se curva, ele não abaixa, ele não aceita, ele não obedece, então ele será destruído. Então nós estamos sendo repreendidos, estamos aprendendo e vamos crescer em sabedoria. E o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Então nós temos um pai no céu que agradece quando a gente lê a palavra do Senhor, que a gente agradece que ele nos ensina o seu ensinamento. Então Deus se alegra. O nosso pai terreno também, nossa mãe terrena também. Por quê? É aqui que a gente aprende para ter uma vida justa, uma vida boa. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Peitas é brigas. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Às vezes a pessoa elogia tanto falsamente, enganosamente e lhe ajeita uma rede para lhe enganar. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Então, tem até o Paulo Vieira diz assim, o que você aplaude, você traz para você. Então, é aquele que jubila e se alegra com o justo, a justiça. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa não quer nem saber se o outro está precisando de alguma coisa. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. O tolo não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guardará até o fim. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O Senhor aqui é o Senhor nosso Deus. É o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Vamos calcular aqui. A criança que está entregue a si mesma, a criança que cuida de si mesmo, a criança que está sempre sozinha, que vive na internet, a criança que não tem tempo, que não aprende com os pais, que não aprende com os mais velhos, ela está entregue a si mesma. Ela está entregue aos seus próprios cuidados. A gente vê muito uma criancinha maior cuidando do irmãozinho menor
e assim por diante. Então, ele está entregue a si mesmo. Ela vai causar vergonha à sua mãe, porque ela não vai ser ensinada. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Então, nós que temos filhos, temos que castigar sim, temos que orientar, temos que ensiná-los, não deixar eles sozinhos, cuidando de si mesmo. Não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com as palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele se tornará o seu filho. O homem irascível levanta contendas, homens que se iram facilmente. E o furioso multiplica as transgressões. Transgressões é você agir contra as leis que rege, que mede, que diz, que delimita o que é certo e o que é errado. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Eu não sei se todos vocês já estão sabendo de uma lei que o diabo está inventando aí, que surgiu aí para liberar o roubo, assaltantes como profissão. Isso não é de Deus. Isso definitivamente é minha opinião e não é de Deus. Porque se legalizar alguém para entrar num estabelecimento e recolher tudo aquilo que seus braços podem alcançar, isso não é sagrado, isso é injusto para aqueles que trabalham. Mas fiquem atentos para isso aí, que se precisar a votação, a gente tem que saber eleger o que a gente vai escolher. Mas a soberania de Deus é maior. Mas a Deus só trabalha nos homens com a permissão dos homens. Deus não invade. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Eu fiquei transtornada, que não acreditei nisso. Diz que já acontece em alguns países. Mas eu acredito que isso é incabível para a construção do ser humano decente e digno. É melhor dar do que deixar roubar, né? Então, quando essa parte aqui, que quando cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele se tornar-se ao seu filho. O homem irascível levanta contendas, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Então isso aqui vem da infância, quando você ensina o seu filho com a vara, ensinando ele o que é certo, o que é errado, ele vai ouvir. E aquele que não ama a sua alma, né, que faz parte com os ladrões, ouve maldições e não denuncia. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto no alto retiro. Então você que confia no Senhor, você que tem fé em Deus, você vai pôr no alto retiro, você vai estar livre, retirado do meio deste povo injusto. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor, graças a Deus, que é o Senhor quem toma de conta. A abominação é para os justos, o homem iníquo, mais abominação é. Então, os retos de caminho serão limpos, serão livres, certo? Mas o iníquo, o injusto, o roubador, o caluniador, aquele que fala demais, vai ser condenado. Tá aqui falando, há maldições para este tipo de pessoa. Então, estamos aqui com o nosso 29º capítulo, lendo ele e meditando na palavra do Senhor dia e noite. É bom que você ouça uma vez, duas vezes, até você entender a palavra do Senhor.
o que ela tem de entregar para nós, né? O que ela vai trazer para nós. E hoje foi um conselho para que cuide das crianças, não deixar elas sozinhas, tá bom? Então aguardo você amanhã para o nosso penúltimo capítulo e juntos vamos terminar, faltando só um dia para terminar os 31 capítulos desse mês de janeiro e desse capítulo de Provérbios. Provérbios de Salomão é as sabedorias de Salomão. Até amanhã, tchau!